Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar integrando este 10º Interfaces no Fazer Psicológico. Em especial, agradecer a professora Josiane, que é a nossa professora do mestrado em Saúde Materna e Infantil, aqui da universidade, e dizer que, sim, foi um prazer, mas também foi um enorme desafio. Uma porque não é exatamente a minha área de investigação, de ensino, enfim, de estudo, mas confesso que eu aprendi muito. Então, dessa forma, também tem sido muito prazeroso a gente se aventurar num tema que não seja tão familiar, mas extremamente necessário. Então, professora Josiane, muito obrigada pelo convite e pelo desafio posto. Eu parabenizo o curso também pela escolha do tema. Eu considero este tema altamente relevante e agora com todo o estudo que eu fiz, eu diria assim, ó, ele é essencial, fundamental que cada cidadão o conheça melhor ou o aprofunde melhor. Então, nesse sentido também, para mim, tem sido ótimo eu me aprofundar. E por ser do nosso mestrado em saúde materna e infantil, hoje como coordenadora, claro, mais na linha da gestão, empreendedorismo, que foi sempre a minha área, mas eu consegui fazer uma perfeita conexão com essa temática e me proponho daqui para frente também estudar mais. Sei que a professora Josiane, assim como outras colegas, são grandes estudiosas na área, têm uma grande inserção neste cenário, pela linha voltada mais atenção às mães, às crianças, enfim. Então, por isso também me sinto muito privilegiada. O que significa exatamente você falar de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente? A provocação feita a mim, então, foi falar um pouco o que nós aprendemos neste tempo. Mas, para eu falar do que aprendemos, eu gostaria de falar um pouco também dos desafios postos, dos avanços que tivemos, né, conquistas, enfim, mas o que ainda nos desafia daqui para frente, o que é preciso melhorar daqui para frente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado então de ECA, ele não é apenas um marco na projeção legal. Eu diria também ele é um grande marco hoje para nós em termos sociais, mas também econômicos, para a educação, para a saúde e, sobretudo, para a dignidade da criança, né? Criança, embora sendo pequena, vulnerável, ela é pessoa, ela é humana e assim ela deve ser vista e compreendida. Então eu coloco aqui, inicio com vários pontos de interrogação. Eu gostaria que vocês refletissem comigo. Aliás, esse é o meu perfil como professora, enfim, como pesquisadora, é no sentido de instigar mais. Eu não vou trazer nenhuma resposta pronta aqui, até porque não é a minha área, mas eu gostaria de ajudá-los, se é possível, na reflexão e para a gente sair dessa live pensando o que eu posso fazer diferente, em que e onde eu posso ser mais profissional, mais cidadão, mais cidadã, falando dessa temática. Então, a primeira questão, você já imaginou a situação em que uma criança ou adolescente, por inadaptação familiar, social, econômica e assim por diante, é punida da mesma forma que alguém que cometeu um crime pelo simples fato de ser pobre, ser vulnerável, invisível socialmente e não ter alguém responsável por ela? Essa é a primeira questão. Você consegue conceber e compreender isso? Nós, de fato, já compreendemos o real significado do ECA, né? Agora, este ano, com 30 anos de vigência, enfim, será que, assim como eu, que sou uma aprendiz nesse processo, a gente, de fato, já compreendeu o que ele significa para a nossa sociedade, a nossa comunidade brasileira? E aí,
falando em avanços e aprendizados, que é o desafio posto, eu inicio, ou melhor, continuo falando, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, e também, e talvez sobretudo, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Está posto no artigo 4º do ECA. Ok, vocês viram como ele abrange uma infinidade de possibilidades, de setores, de áreas, de campos? E aí eu me perguntava, enquanto eu preparava essa fala, como todos esses direitos, vida, saúde, alimentação, educação, enfim, são garantidos, assegurados face à pandemia da Covid-19? Será que aqui não se acresce mais um item importante falando no ECA hoje? Não é? E aí se pensa hoje, enquanto as nossas crianças, de certa forma, estão confinadas nas suas famílias, como é que está sendo o lazer? Como está sendo a educação? Como está sendo a alimentação, quando muitas mães não têm empregada, enfim. Como é que está sendo essa dignidade, esse respeito, essa relação entre crianças e pais? Será que, neste momento, não está se abrindo um novo espaço de investigação para nós pesquisadores, professores, alunos da psicologia, mas também de qualquer outra área? E aí, seguindo, a partir do ECA, crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidas como sujeitos de direitos e não mais como meros objetos de intervenção da família ou da sociedade. A pergunta que eu me faço: será que, de fato, as nossas crianças e adolescentes são sujeitos de direitos? O que significa ser um sujeito de direito? Significa ter autonomia, significa ter liberdade, significa ter dignidade, enfim. Será que as nossas crianças já têm tudo isso hoje? Já lhes é garantido tudo isso hoje? E aí eu faço o oposto aqui de uma pessoa que ainda está sendo, uma criança que ainda está sendo punida, enfim. E aí eu me pergunto agora, enquanto profissionais da saúde, enquanto professores, nós na educação, pesquisadores, como é que têm sido as nossas intervenções a este público? Na própria psicologia, como está sendo a minha intervenção em relação a essa criança? E aí eu preciso fazer um link direto também com o meu referencial teórico. O que mesmo norteia o meu pensar e o meu agir em termos teóricos. Isso vai ter muito a ver da forma como eu interajo, né? Se a criança é sujeito, de que forma eu me coloco com essa criança? A respeito com a autonomia, com a liberdade, como cuidadora hoje, enfim, como é que eu procedo nisso? E aí eu, pessoalmente, eu preciso dizer que muitas vezes eu ainda me vejo como alguém superior, que sabe mais, que pode mais, que tem toda a verdade, como se a criança não tivesse nenhuma verdade ou não tivesse nenhuma dignidade, enfim. Então, acho que são questões que a gente precisa estar se questionando agora nesses 30 anos de ECA. A responsabilidade em relação ao menor de 18 anos não é apenas da família, isso está posto, né? Mas é do Estado, é da sociedade, é de cada cidadão, é um dever nosso hoje, é uma prioridade. Ou seja, hoje, você pensar no bem-estar da criança, você investir na criança, você estará garantindo um país muito mais saudável, né? E ali eu consigo fazer um link direto com o tema que eu trabalho, que é empreendedorismo. Já está comprovado que quanto
quanto mais você investe na criança, inclusive já na gestante, no planejamento familiar e tal, quanto mais você investir desde cedo, proativamente, tanto maior serão os ganhos, tanto melhor em desenvolvimento, em saúde, será o nosso país, enfim. Então, são ganhos. Você priorizar hoje uma gestante, priorizar hoje uma criança, você estará priorizando o desenvolvimento de um país. E essa perspectiva, ela também possibilitou avanços em relação à proteção que é hoje conferida pelos conselhos tutelares, que são, por excelência, órgãos de proteção dos direitos da criança, né, de crianças e adolescentes. Então, nós tivemos conquistas, nós tivemos grandes avanços que precisam ser reconhecidos. A questão aqui que eu me pergunto, como são as nossas intervenções em termos de conselhos tutelares, né? Será que, de fato, todos estes profissionais que ali trabalham estão qualificados devidamente para fazer uma intervenção à altura do que se espera? E nós, futuros profissionais de psicologia ou de qualquer outra área, qual é a nossa contribuição, né, para efetivar melhor ainda este processo? Então, o ECA, sim, ele hoje tem toda essa garantia dos direitos fundamentais garantidos a essa população infanto-juvenil, mas um outro grande ganho e avanço é que hoje também é um dever do administrador público, ou seja, nós temos hoje uma intervenção por parte da Justiça da Infância e da Juventude que vai fiscalizar, que vai acompanhar, não é também o nosso poder público, o administrador público, para ver se de fato ele está cumprindo esse dever. E para mim esse é um grande ganho, então, a questão do Ministério Público, que hoje está interferindo nesse processo. A pergunta, mais uma vez, para mim é aqui: como estão sendo feitas as nossas intervenções? O que não se admite mais é uma intervenção verticalizada, sem diálogo, enfim, processos hegemônicos, não é? De cima para baixo. Acho que essas são questões todas que precisam ainda ser discutidas. E aí eu diria que, como grandes avanços e conquistas em relação ao ECA, hoje pensando nos 30 anos, nós estamos acompanhando a previsão do amplo acesso ao ensino fundamental das crianças. Não estamos ainda questionando a qualidade, não é? Mas nós temos esse acesso hoje garantido. A criação do Plano Nacional de Educação, que eu pessoalmente eu vejo como um grande avanço. Abordagens, hoje eu diria, muito mais horizontalizadas, mais sistêmicas de intervenção, ou seja, nós lidamos de sujeito para sujeito e não mais sujeito-objeto, enfim, como a gente tem acompanhado. A redução das taxas de mortalidade, aqui eu coloquei como materna, mas também infantil, e aí o nosso mestrado consegue trabalhar muito bem esse binômio mãe-criança, até porque eu não consigo separar e ver unicamente a criança sem ver também a mãe, ou sem discutir esse processo binômio mãe e filho, né, mãe e criança. A implantação dos testes obrigatórios para recém-nascidos, o próprio sistema de vacinação hoje infantil nosso do país, considerado um dos sistemas de imunização melhores do mundo. Nós tivemos mais de 70% de redução dos nossos indicadores de mortalidade infantil por conta do nosso sistema vacinal, né? Referência hoje para o mundo. Embora a gente tenha caído um pouco nesses últimos anos e que precisa ser revisto. Aqui em Santa Maria, em nossa região, enfim, eu estou colocando aqui também o programa Primeira Infância Melhor, onde a criança está sendo acompanhada até os 2 anos, enfim, até os 5 anos. Eu penso que todas essas são conquistas que a gente precisa reconhecer. Agora, se tudo isso funciona como deve funcionar, é uma outra questão.
Agora, nós temos, professora Josiane, me permite eu colocar, eu acho que nós tivemos muitos aprendizados, muitos. Mas nós temos outros aprendizados que ainda devem ser aprimorados. Por exemplo, aqui eu coloco alguns tópicos. Eu penso que nós, profissionais e comunidades em geral, nós reconhecemos a criança como um sujeito de direitos. Será que é geral? Será que já é fato? Ou será que também essa pode ser uma provocação para cada um de nós pensar e repensar esse nosso agir, essa nossa intervenção em relação às crianças? O manejo dos direitos da criança no contexto da assistência em saúde, o que permitiu mudanças administrativas, técnicas e assistenciais na relação de cuidados. Isso a gente tem visto nos hospitais, na atenção básica de saúde, nas unidades de saúde em geral, né? Aqui um exemplo bem prático. Por exemplo, hoje as nossas crianças, elas têm a garantia do acompanhamento permanente e contínuo na hospitalização. Nós temos hoje as brinquedotecas nos hospitais para justamente priorizar o lazer à criança. Os nossos profissionais têm feito movimentos interessantes de como trabalhar com essas crianças. Nós tivemos, eu acho que um outro ganho importante, a redução do trabalho infantil, embora essa também não seja uma realidade ainda plena em todos os espaços, mas é um avanço. E o que é preciso aprender? Eu acho que aí entra uma outra questão fundamental e importante para nós todos. A simples vigência do ECA não garantiu que todas as suas previsões fossem cumpridas. Avanços ocorreram de modo gradativo e contínuo e continuarão a acontecer, mas ainda hoje parte do ECA não é aplicada. E aí eu vou trazer alguns questionamentos. Eu fui ver esses dados aqui, são de 2019, é de uma pesquisa feita pela Unicef, são dados aqui do Brasil, em relação aos direitos mais violados das crianças e adolescentes. Vamos pensar saneamento, gente, algo tão importante, nós poderíamos ficar falando um dia inteiro sobre o saneamento e a importância para o desenvolvimento saudável da criança. Viram aqui, nós temos 13,3 milhões ainda de crianças nessa situação sem saneamento. A educação, 8,8 milhões de crianças ainda sem acesso a uma educação de qualidade. Embora nós tenhamos grandes avanços nesse quesito. A água, gente, é um básico, é uma necessidade humana básica. Nós ainda temos 7,6 milhões de crianças sem acesso. A informação, 6,8 milhões. A moradia, 5,9 milhões de crianças. Eu não estou falando aqui da África, isso aqui são dados do Brasil. Gente, isso é um contingente grande se nós formos pensar. E como fazer frente a isso? A própria proteção do trabalho, que eu havia colocado anteriormente, que é um ganho, que é um direito hoje garantido, nós ainda temos 2,5 milhões de crianças sendo violadas nesse direito. Então, o que pensar quando a gente pensa pesquisas, pensa no nosso ensino, que dados nós temos aí à nossa frente que precisam ser trabalhados e impactar? E aí uma outra questão, como pensar também o direito à vida? Seria um assunto também para um dia inteiro. Será que todas as crianças hoje têm direito à vida? De que forma esse direito é garantido? O direito à saúde, o direito à alimentação e assim por diante. Eu trouxe aqui uma imagem que é para impactar mesmo. Eu não sei de onde que é essa imagem. Talvez seja da África. Que todos os dias, quando a gente olha o jornal, tem saído uma série, enfim, da Unicef para a gente estar pensando nas crianças. Talvez seja da África. Mas aí eu pergunto, será que nós aqui no Brasil não temos alguma imagem parecida? Quando a gente mostra aqueles dados de tantas crianças que hoje não têm ainda essa cobertura no quesito da alimentação saudável, enfim. Quantas crianças subnutridas nós temos hoje no Brasil ainda e que não têm acesso à alimentação?
nem mínima e muito menos saudável. E o que pensar disso? Como garantir um Brasil mais saudável, mais próspero, sem pensar na prioridade básica que é a alimentação? Quando a gente fala na educação, será que todas as nossas crianças têm realmente acesso à educação? E aí eu trago essa imagem também, ela pode ser da África, pode ser de qualquer um outro país, mas pode ser aqui do Brasil. E aí eu vou trazer, quando eu coloquei essa lâmina, eu me lembrei muito de um fato que aconteceu no início da nossa pandemia aqui em Santa Maria. Eu não vou falar de Brasil, do estado, eu vou falar aqui de Santa Maria. Vocês devem ter acompanhado que aqui numa das nossas vilas pobres, as crianças, como não tiveram mais aulas, enfim, uma criança um pouquinho melhor desenvolvida, enfim, pobres, de uma classe pobre, se prontificou a dar a dar aulas para outras crianças pobres na própria rua. O que aconteceu? Aí, claro, essa imagem saiu nas mídias, a população se solidarizou e foram dar minimamente condições para essa criança, um quadro, algumas cadeiras, classes, enfim, para que aquela menina pudesse ajudar melhor essas crianças. O que aconteceu? O poder público interveio e acabou com isso, não é? Depois, enfim, não pôde acontecer mais. E aí também são questões da gente pensar, se minimamente eles estavam naquele processo, teve uma iniciativa, enfim, e acabou com o poder público. Então, nós vivemos também com essas contradições, não é, na mesma sociedade, de um lado fazendo movimentos prospectivos, de outro lado ainda também um referencial punitivo que também não ajuda, que não agrega. Então, tudo isso também precisa ser pensado. Será que todas as nossas crianças têm acesso ao lazer? Vamos pensar nessa pandemia agora. Eu vivi uma situação que eu quero partilhar deste último final de semana. Eu gosto de caminhar muito, pelo menos no sábado e no domingo. E eu gosto de caminhar por lugares diferentes, até para conhecer, enfim. Eu passei por uma comunidade pobre, sim, e me deparei com uma situação que eu me arrepio só de pensar. Passei numa comunidade, enfim, as crianças, no mínimo 15 crianças, estavam brincando na rua, porque não tinham outro espaço, brincando, enfim, sem calçados, uma estrada de chão batido, enfim, brincando ali, era onde eles tinham a liberdade, nenhum deles com máscara, enfim, a primeira coisa que também me impactou, mas por outro lado eu comecei, depois eu fui caminhando e tal, e fui refletindo comigo mesma. Eles não tinham outro espaço. Nessas comunidades pobres, eles não têm espaço nas próprias casas, eles vão para onde? Eles vão brincar aonde? Se nem a escola agora está conseguindo oferecer condições. Então, o que pensar neste tempo de pandemia, né, em que somos chamados nesses 30 anos de ECA, o que pensar, aonde avançar, né, em que nos sentimos provocados e desafiados. Eu penso que muitas questões, pesquisa estão nascendo, né, o que pensar, escolas fechadas, quadras fechadas, clubes fechados, as crianças vão brincar aonde? E a maioria das nossas crianças, de fato, não tem condições. E aí, eu diria assim, ó, já quase indo para o final agora, o que é preciso aprender? Nós precisamos aprender a dialogar mais, a negociar mais, a se ouvir mais, a se conectar mais entre setores, entre campos, entre áreas, entre disciplinas. Nós precisamos conversar. Não adianta eu, como pesquisadora, como educadora, ter o meu saber, enfim, e saber muito bem, mas se eu não conheço a realidade lá das pessoas, se eu não conheço essas realidades pobres, onde vivem a maioria das nossas crianças, não adianta olhar aqui para o centro, as famílias do centro têm poucas crianças. Se nós sairmos um pouco para as comunidades pobres, nós vamos ver famílias com 6, 8, 10 crianças. É ali onde estão as nossas crianças. E o que pensar, e onde avançar, e por que avançar? Então, ficam perguntas que eu gostaria que cada um pensasse e ajudasse a evoluir.
Uma outra questão, como é que esse meu olhar para a criança? Se nós queremos de fato evoluir, já evoluímos muito, mas queremos evoluir mais, como é que eu olho para a criança? Eu pessoalmente, eu como aluna, eu como professor, como gestor, enfim, como educador, vai depender muito de quem eu vejo nessa criança. Geralmente a nossa postura é se colocar acima. Aqui eu achei uma imagem muito bonita de alguém que se coloca abaixo da criança, que está interessada em olhar nos seus olhos, que está interessada em aprender, em ouvir da criança o que ela tem para dizer, né? E nós, principalmente como profissionais da saúde, a gente precisa pensar nisso, como é que essa nossa intervenção, como é que esse nosso cuidado para com essa criança? Será que essa criança é um mero objeto para mim ou ela é um sujeito de cuidado, né? E aí eu termino com o meu obrigada. Professora Josiane, coordenadora do curso, professores, colegas, alunos, eu agradeço essa oportunidade. Aqui foram palavras muito simples, muito humildes de alguém que está se aventurando nessa área. E eu quero agradecê-los por terem confiado a mim esse pequeno tempo, esse pequeno espaço, porque o ganho principal, eu posso aqui dizer que foi para mim mesma. Eu daqui para frente, eu vou começar a olhar muito diferente para as nossas crianças, embora eu já tenha feito isso. Mas estudando mais e melhor, eu penso que a gente tem o dever de dar um retorno também para essa comunidade. Então, muito obrigada.